vou perguntar a você, como atleta, né? Por agora ser um gerente de futebol, tá acompanhando, tá vendo, vivendo um pouco, né? Começando a viver esse fora do campo ali, entender a coisa como o futebol como uma coisa maior, né? Que você tem que pensar em contratação, tem que pensar em reposição, tem que pensar em uma série de coisas, né? Que não se resumem apenas ao futebol, né? E todo mundo que a gente perguntou aqui, todo mundo citou Diniz, né? E aí você chega agora e fala de o treinador estrangeiro tem um tempo de adaptação ao futebol brasileiro, de entender e tal. Mas aí eu venho com uma pergunta. O Diniz, para conseguir fazer o que tá fazendo agora no Fluminense, deu muita bola fora. O Diniz teve trabalhos questionadíssimos, início de trabalhos terríveis, de ser goleado, né, da galera, a torcida pedir para que ele fosse embora do time urgente, né? Os trabalhos deles demoraram a realmente assim, a encaixar, né? Os times que ele treinou, os jogadores demoraram de entender a filosofia de jogo dele e de fazer fluir, né? O que a gente está vendo agora no Fluminense não foi o comum que a gente viu ao longo dos anos do trabalho de Diniz. Claro que a gente vê uma curva ascendente, né, do trabalho dele, isso ninguém pode negar. Mas isso também para ele também não seria um complicador na seleção brasileira, até porque a gente está falando de seleção brasileira, não é um que nem time, que você tem ali a semana inteira para treinar, tem intertemporada e tal. Você convoca para um jogo de eliminatória da Copa do Mundo, você tem 3 dias de treino, sabe? Você acha que isso também, para ele também não seria tão difícil quanto para um treinador estrangeiro? Assim, óbvio, qualquer um que entrar vai ter um pouco de dificuldade. A seleção brasileira, como você falou, não é um trabalho que vai dia a dia ali e tal. Mas assim, vamos lá, Diniz, essas goleadas que você citou aí, foi época de Audax, sabe, interior ali. Você pegou, depois ele foi Atlético Paranaense, ele fez um trabalho maravilhoso, que inclusive Petralha dizia que ele ia ficar anos lá. Ele saiu, o Thiago Nunes pega o time e é campeão da Copa do Brasil. Exato. Aí ele foi pro São Paulo, com esse time que era Daniel Alves, essa galera que todo mundo dizia que São Paulo ia para lugar nenhum, ele liderou o campeonato todo, depois naquele teve aquela questão de Tietchan lá, não sei o quê, o time caiu. Quer dizer, é um time que ninguém vislumbrava nem para Libertadores, ele liderou quase que o campeonato todo e perdeu no final. E saiu na semifinal da Copa do Brasil, que o São Paulo quase não chega ultimamente. Exato. Aí você vai Fluminense. Então, assim, ele sempre deu indício do time dele jogar futebol. E uma coisa que eu admiro nele é o seguinte, o treinador brasileiro, a maioria deles, segue uma situação assim, tipo, vai para um time, existe muito o medo de perder, o medo de ser demitido. Diniz nunca abriu mão do que ele acredita de futebol, em qualquer lugar que ele esteja. Se os caras falarem, eu vou jogar assim, meu time vai ser assim, se você quiser me mandar embora, pode mandar. Eu não vou mudar por pressão, por torcida, por imprensa, por ninguém. Ele segue uma linha de trabalho. O diferencial dele, na minha opinião, é esse. E assim, e todos os times dele, pequenos ou grandes, tem uma filosofia, tem um jeito de trabalhar. Com o Audax ele fez isso. Ele foi para o final do Campeonato Paulista jogando bonito pra caralho, isso aqui e tal. Imagine se ele pegar uma seleção brasileira, entendeu? A minha visão em relação a ele é isso. E eu não vejo ninguém com esse perfil assim no Brasil. Entendeu? Com a personalidade dele, com a coragem que ele tem para fazer o futebol. Ou um gringo vem, porra, se pegar o Ancelotti, o cara mesmo, multimilionário, ele não depende disso. Você acha que ele vai dispensar o bicho? Duvido. Duvido. Mas- Vou dispensar o bicho porque eu sou multimilionário. É. Não, então, por exemplo, se não for um nome, como um Guardiola da vida, um Ancelotti, que são caras fora da curva. Né? São caras fora da curva. Isso. São caras que já estão com o nome marcados ali no hall da fama do Já futebol. ganhou na história do tudo, futebol, né? Se não for um nome desse, você acha, então, entre um gringo aleatório que eu falo, claro, com um cara com qualidade, com rodagem, e Diniz, seria, então, melhor um Diniz da vida, por exemplo? Eu acho. Agora sim, eu acho hoje entre Abel Ferreira e ele, talvez Abel Ferreira, pelo que vem conquistando, né? Mas brasileiro que trabalha no Brasil, só vejo os dois. Você não acha